Olá, eu sou a Joana Borga, do Forração Decorativa Arte em Caixas. E estou muito feliz que você está aqui, então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo completo dessa plaquinha toda forradinha com tecido. É uma plaquinha que eu gostei muito, amei fazer, me apaixonei aí pelo resultado final, espero que você goste também. E antes da gente ir para o passo a passo, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, se você ainda não é inscrita. Ativa o sininho aí para receber todas as notificações, porque toda semana tem um tutorial, tem um passo a passo, uma peça linda para você fazer. E não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que lá diariamente tem vários conteúdos, posto bastante novidades, tem lives, todas as segundas-feiras tem live lá no Instagram. De uma peça também exclusiva, diferente. Então eu espero vocês por lá também, tá bom? Um beijo e agora vamos para o nosso passo a passo. Então vamos começar. Aqui eu tô com a minha peça já desmontadinha, tá? Essa peça aqui, ela é da Arte Madeira Joinville, então ela já vem completinha, já com as palavras aqui. O que eu fiz? Já separei, tá? Os tecidos que eu vou utilizar na placa. Então, esses 3 tecidos eu vou utilizar nessas ripinhas aqui, nas plaquinhas. Esses 2 para os passarinhos, o coração e esses aqui para as asinhas dos passarinhos. Então, aqui eu já adiantei, nesses tecidos aqui, eu já passei a termolina leitosa e eles já estão sequinhos, tá? Mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês nesses 2 menorzinhos das asas, como que a gente passa a termolina então. Essa minha termolina é uma termolina leitosa caseira, tá? Fui eu quem fiz. Tenho uma live no meu Instagram ensinando ela, mas acredito que eu faça um vídeo aqui pro YouTube também ensinando a termolina leitosa caseira, tá? Se vocês quiserem saber como que faz, deixem ele nos comentários para eu saber se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo também, tá? Então, eu pego com o pincel de cerdas grossas, pego e passo uma camada bem generosa em todo o tecidinho. Aqui eu coloquei um plástico, tá? Pra proteger a mesa e também pra deixar o tecido já apoiado certinho pra esperar a secagem. Vou passar em todos os tecidinhos. Encharco bem o tecido, tá? Olha, ele tá bem molhadinho, que assim não tem problema de manchar, nada, ele fica bem uniforme. E agora eu deixo ele secar, tá? Ele demora algumas horas para secar. Então, é interessante que você se programe aí quando você for fazer a tua peça, passar a termolina num dia para fazer a peça no outro dia, né? Aí não precisa esperar para secar. Ou você pode acelerar também o processo de secagem com um soprador ou um secador de cabelo, né? Mas ele demora um pouquinho também. Então, eu vou deixar secar esses aqui pra gente continuar aí com a nossa plaquinha. Então, aqui meus tecidinhos já estão sequinhos, tá? A termolina. Vou deixar eles separadinhos aqui. E vamos começar, então, a forrar as plaquinhas, tá? Vamos começar pelas partes maiores. Então, aqui, ó. Vou deixar nessa ordem aqui os tecidos, tá? E vamos começar, então, por essa aqui que tem os passarinhos. Deixa eu organizar aqui. Nessa plaquinha, como ela tem essa divisão aqui com os passarinhos, que eu tenho que dividir o tecido reto aqui, eu já tomei o cuidado de cortar o meu tecido bem retinho aqui, tá? Então, em um lado vocês cortam bem retinho. Agora, a gente vai passar a cola na base aqui dessa plaquinha. Se passar aqui um pouquinho do passarinho, não tem problema, tá? O importante é passar bem na divisória aqui para não faltar a cola. Vou dar uma esticadinha aqui com o rolinho. E agora sim, ó, o tecido com a termolina, ele parece um papelzinho, ele fica engomado, tá? Ele fica um pouco mais firminho. Então, eu consigo vir com o tecido aqui e colar direto na peça, sem ter o problema dele deformar, né? De esticar e deformar a estampa aqui, né? Do poá, a estampa do tecido. Ó, vou esticar bem pra ele colar. Aqui. Agora, eu vou refilar
toda essa partezinha aqui do tecido que sobrou aqui dos ladinhos. Vou cortar bem rentezinho aqui. E como o meu tecido já tá seladinho com a termolina, já tá impermeabilizado, ele não vai desfiar mais. Então, aqui, ó, primeira plaquinha eu já fiz. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com as demais plaquinhas, tá? Com essas outras aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar o tecido e vou colar o tecido e vou recortar todas as sobrinhas aqui dos 4 ladinhos. Ó, aqui eu só vou abrir com a tesoura mesmo. Vou abrir os buraquinhos. Eu vou utilizar depois pra juntar, né? Pra passar a cordinha de uma plaquinha pra outra. Se você tiver um perfurador também, alguma coisa assim, você pode utilizar pra abrir. Mas aqui, ó, não tem segredo nenhum, tá? É só pra gente visualizar aqui aonde que estão os nossos furinhos. Aqui. Agora, vamos forrar os passarinhos. Então, um vai ser a menininha e outro vai ser o menininho. Então, aqui também eu vou recortar aqui já pra ficar o acabamento. Vou tomar cuidado, então, pra deixar ele bem retinho, a base. Aqui. E da mesma forma, então, eu vou colar. Agora, tem que tomar cuidado, então, pra não passar a cola em cima do tecido marrom, né? Porque senão ele pode manchar, pode dar diferença aí na tonalidade por causa da cola. Então, eu já colei, tá? O tecidinho, eu vou mostrar assim que fica mais fácil de visualizar. Agora, eu vou recortar, então, essa volta aqui desses passarinhos. Posso utilizar o estilete aqui, como ele é mais curvadinho, ele vai me ajudar bastante, aí vai me auxiliar bastante no recorte.
Então, aqui já recortei todos os passarinhos, tá? Vocês viram que eu recortei com um estilete. E depois, eu dei uma refiladinha em alguns lugares que precisava com a tesoura, tá? Inclusive, nessas bordinhas aqui, que ela é em zigue-zague, né, do passarinho, e em alguns cantinhos onde ficou sobrando um pouquinho de tecido, eu dei uma refiladinha com a tesoura. Vou fazer a mesma coisa no coração, certo? Ó, vou cortar aqui bem retinho. E vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colar aqui e depois eu vou recortar com o estilete o tecido. Então, aqui já trouxe o coraçãozinho recortado também. Já trouxe uma asinha do passarinho e a outra eu vou colar aqui com vocês, tá? É a mesma coisa, ó. Só que essa aqui, ela tá separadinha da placa, tá? Mas eu passo a cola em toda a asinha e colo aqui no tecido. Colei aqui no tecidinho. Agora, eu vou recortar toda a sobra do tecido. Ó, aqui tem umas entradinhas. Sigo o modelinho aqui da asinha do MDF. E pronto, olha, bem simples, bem fácil, tá recortada a nossa asinha. Agora que a gente tem todas as partes já forradinhas, agora a gente vai pra parte da pintura, tá? Tanto do escrito, quanto a parte da pintura do tecido também, tá? Porque a gente vai fazer um sombreado, a gente vai fazer um envelhecido bem legal aqui nessa plaquinha, certo? Então, pra começar, eu peguei esses 3 tons de cores, tá? Um tom de azul, um pouquinho mais escuro, quase um azul marinho, um bordô e o preto, tá? Pra gente fazer os passarinhos ali e o coraçãozinho. Então, nesse primeiro momento, nós vamos precisar dessas cores. Pode ser tinta de tecido ou pode ser tinta PVA ou acrílica, tá? Normal para artesanato. Então, eu vou pegar um pincel pituá. Vamos começar com o azulzinho. Então, eu vou pegar o azul, vou tirar bem ele na bandejinha aqui, ó, bem o excesso do pincel na bandejinha. E venho aqui pra fazer essa sombrinha aqui no passarinho. Então, meu pincel tem bem pouquinha tinta, eu começo sempre de fora e vou entrando um pouquinho pra fazer esse sombreado. Ó, vou virando a peça aqui, pra deixar sempre na mão, então, pra fazer a sombrinha. Então, ele vai ficando com esse destaque, toda essa voltinha aqui em azul, né? Do nosso menininho. Na asinha aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Estão percebendo como ela tá fazendo a voltinha aqui, ela tá mudando, né? Dando esse efeito. Ó, vou aproximar aqui pra vocês verem o efeito que deu. E vou fazer a mesma coisa com o coração e com a menininha. Ó, vou tirar o azul aqui pra pegar a outra cor da tinta. E daí eu consigo utilizar até o mesmo pincel. Agora, eu vou pegar o bordô, então, pra fazer a menininha. E o coração eu vou fazer com o pretinho.
tá? Cuidando que o preto, eu digo, né, que o preto, ele é bem borrão, né? Porque ele tem um pigmento muito forte, então vocês têm que cuidar bem para deixar bem suave, bem leve, né, para não ficar uma coisa muito pesada. Ó, posso vir com o preto também e acentuar a sombra dos passarinhos, ó, principalmente aqui embaixo. Olha, posso deixar ele levemente mais escurinho, aqui onde ele pega mais sombra. Aqui embaixo do biquinho também. E vou colocando sombra aonde eu acho interessante que fique mais acentuado, ó, que fique mais escurinho. Então, os passarinhos aqui a gente já fez. Vamos para a parte do acabamento da plaquinha. Vou pegar um outro pincelzinho aqui, porque eu vou fazer, então, aqui o envelhecido em marrom. Eu vou pegar um marrom escuro. Esse aqui é o rústico, tá? Mas qualquer marrom que vocês tiverem aí. E vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou fazer imitando como se fosse uma madeira. Então, eu vou fazer todo o desgaste. Todo o desgaste nesse sentido. Olha, entrando um pouquinho na peça, como se ela tivesse desgastadinha, uma madeira um pouco mais antiga. E vou fazendo esse trabalhinho aqui, ó. Olha, então, umas partes eu entrei mais, outras um pouquinho menos. E vou acentuar também essas partes que eu quero com o preto. Então, essas partes mais entradinhas aqui, ó, eu vou fazendo um pouquinho mais escurinho. E vou dando esse formato, assim, de madeira, né, de demolição. Essa madeira que a gente reutiliza. Então, vou fazendo tudo isso aqui com o preto. Vou fazer, tá? Esse mesmo trabalho nessas outras duas plaquinhas também. Então, olhem que efeito legal que ficou. Ficou bem rústico mesmo, como se fosse uma madeira, né, envelhecida. Aqui, ó, as asinhas, tá? E agora vamos, então, para a parte das letrinhas.
Então, aqui, a palavra sweet, vou pintar com um tom de vermelho. Eu escolhi o vermelho escarlate, tá? Que combina com o coração, que é um vermelho que não fica tão vivo, né? Um vermelho um pouquinho mais apagadinho. Com o rolinho, eu vou passar aqui e vou pintar toda a palavrinha. Enquanto seca o vermelho, então, pra gente dar mais uma demão, eu vou pintando as duas palavras home com um tom de creme. Então, eu vou colocar aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Eu pego a tinta com o rolinho e passo na palavrinha. Bem tranquilo, bem fácil de pintar, bem rápido. Então, eu vou deixar secar bem aqui e vou passar mais uma demão, então, de tinta em cada uma delas. Então, aqui, ó, já tá tudo sequinho. Agora, a gente vai fazer um sombreadinho também nessas palavras, pra ela não ficar com essa cor seca, assim, né? Só de uma cor, enfim. Vou pegar o marrom aqui, o mesmo marrom, tá? O mesmo pincel que a gente utilizou ali no tecido. Vou tirar bem o excesso e vou fazer um sombreadinho aqui na parte de baixo das palavras, das letras. E agora aqui eu vou dar uma corzinha. Então, em uma palavrinha home eu vou fazer com o azul e na outra eu vou fazer com o bordô, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vou começar pelo azulzinho mesmo. Vou fazer a mesma coisa. O azulzinho eu posso até entrar um pouquinho mais, subir um pouquinho mais, pra ele dar uma destacada. Ó, posso vir até um pouquinho mais alto aqui, olha, até mais quase da altura do meio aqui da palavra. Mas estão vendo que eu deixei bem clarinho, bem fraquinho, pra ele ficar bem degradê, e não ficar muito marcado, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa, então, com o bordô, deixa eu tirar o excesso aqui. E esse aqui eu vou fazer com um pretinho. Mas o pretinho é bem pouquinho, não vou subir, tá? Pra não escurecer. É só aqui pra dar uma sombreadinha na base dele, tá? Agora eu vou passar o verniz da Acrylex, tá? Esse em spray. Vou aguardar a secagem pra colar, então, na nossa plaquinha. Enquanto isso, a gente pode ir fazendo, então, o acabamento e juntando uma plaquinha na outra. Vou deixar pra colar no final também. Pra juntar, então, eu vou pegar uma cordinha de sisal, tá? Já cortei um pedacinho, já fiz um nozinho aqui em um dos lados. E nessas aqui, eu já trouxe, então, com a fita crepe, tá? Enroladinha na ponta. Então, é bem simples. Eu pego um pedacinho de fita crepe,
enrolo aqui para fazer uma pontinha, para facilitar aí quando a gente for passar, tá? Então, eu vou passar sempre de cima para baixo, porque eu quero que o meu nozinho fique na parte de cima da plaquinha. Então, passei aqui e vou passar agora de baixo para cima da plaquinha do meio, para que o nozinho também, o acabamento também fique para cima. Então, aqui eu vou medir mais ou menos a altura, né, o espaçamento, e vou fazer o nozinho. Ó, nozinho bem apertadinho aqui, ó, até escapou minha fitinha crepe. Mas que não tem problema, porque a gente vai cortar esse excesso, então, de cordinha, ó, que ficou. Tá? Ó, ele vai ficar bem rústicozinho mesmo, posso cortar os fiapinhos maiores. E vou fazer isso, então, do outro lado e na parte de baixo, ó. Então, é sempre o mesmo processo, tá? De cima pra baixo, depois de baixo pra cima. Então, a parte de cima aqui, ó, a gente já firmou aqui as 3 plaquinhas. A parte de cima aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? O pendurador. Vou passar a fitinha. É aqui onde que tá os buraquinhos, ó, do passarinho. Então, um aqui, que eu esqueci de abrir, e outro aqui. Vamos ver onde está. Tá? Então, vocês viram que não tem segredo para abrir, é só furar mesmo o tecido. Então, aqui eu vou deixar, então, o buraquinho, o nozinho pra cima. Tá? Já vou fazer o nozinho aqui desse lado. Corto esse excesso aqui. E aqui eu vou medir a altura que eu quero que o pendurador, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, mais um tantinho pro nozinho. Vou colocar a fita aqui também, porque senão fica difícil, né, passar pelo buraquinho. E, ó, de trás pra frente, pra ficar o nozinho pra frente. Então, vejo aqui mais ou menos a altura. E faço o nozinho. Agora, a gente vai colar, então, aí os enfeitinhos, né? E o resto da decoração, então, na nossa plaquinha. Passo a cola branca, tá? E na base da palavrinha aqui, ó, e vou colar. Ela tá prontinha. Ah, não, faltam as asinhas dos passarinhos. E também eu posso fazer mais um charmezinho, se vocês quiserem. Eu vou mostrar pra vocês com um lacinho de palha. Bem interessante também fica, tá? Deixa eu colar aqui, ó, onde que vai a asinha do
do meu passarinho. Aqui. Ai, que fofinha que ficou. E aqui eu fiz uns lacinhos, então, de palha. Ó, um pinguinho de cola quente. E colar aqui embaixo, ó, de cada passarinho. Pra dar um acabamento também fica um acabamento bem interessante, bem diferente. E aqui também eu posso colar, ó, fiz um lacinho um pouquinho maior. Posso colar aqui também, bem no centro, que fica uma proposta bem legal também. Se vocês quiserem também, outra opção, já que a gente deixou um estilo assim um pouco mais rústico, eu posso vir aqui, ó, e dar uma sujadinha nessa cordinha, ó, de marrom. Então, eu dou umas batidinhas aqui, ó, e dou uma sujadinha. E no lacinho também, olha, que ele fica um pouquinho mais velhinho, mais rústico. É uma ideia também bem interessante, que dá um efeito bem legal. Ó, aqui na cordinha também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da peça. Façam aí, se vocês quiserem me marcar, vou amar ver a peça de vocês. E não se esqueçam, então, de me seguir, né, nas redes sociais, no Instagram também. Lá eu posto vários conteúdos, tem lives todas as segundas-feiras com peças diferentes. Estou esperando vocês lá também. E se inscreva, né, aqui no canal também para não perder nenhum vídeo, nenhum passo a passo, nenhuma peça linda assim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.